Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que me assistem e que me ouvem. Gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, uma palavra a qual o Senhor Deus tem posto ao meu coração. Está registrado no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5 e o versículo 12. Hebreus, capítulo 7, versículo 5 e o versículo 12. Diz assim, meus irmãos, minhas irmãs: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Versículo 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente, olha esta palavra, necessariamente se faz também mudança da lei. Ok? Esta é a palavra que o Senhor tem colocado, tem posto ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos, com as irmãs, falando a respeito. Este capítulo fala-nos a respeito do sacerdócio eterno de Cristo. Nós abordei aqui dois versículos, versículo 5 e o versículo 12. Percebemos aqui no versículo 5 que há uma tribo que recebe esses dízimos. Esta tribo, ela é conhecida como a tribo de Levi. Esta tribo, ela é composta de sacerdotes e de levitas. Esta tribo de Levi, ela é cuidada por 11 tribos. Para quem não sabe, Israel era formado por 12 tribos. Sendo assim, 11 tribos tinham a responsabilidade de levar os dízimos para uma tribo, cujo nome era a tribo de Levi. Então, essas 11 tribos tinham essa responsabilidade, tinha esta obrigação de levar os dízimos para a tribo de Levi. E por quê? Vou te falar o porquê. Primeiramente, porque Deus tinha falado com Moisés que o Senhor seria a porção da tribo de Levi. Sendo assim, a tribo de Levi, quando o povo de Israel se ajuntava, se reunia e invadia as terras, a tribo de Levi não tinha direito das terras quando era invadido. Por isso, então, a tribo de Levi, ela não tendo esse direito. Por que ela não tinha esse direito? Porque o Senhor era a porção deles. Eles não tinham necessidade de tomar terreno, tomar lugares, porque também Deus tinha dado uma responsabilidade para com a tribo de Levi. E qual era essa responsabilidade? Responsabilidade estas que eles tinham que cuidar do templo. Eles tinham que cuidar, eles tinham essa responsabilidade no templo, fazendo-se os sacrifícios, né? Tendo a responsabilidade com a palavra, né? Da reunião, daquela reunião, daquele culto. Eles tinham essa responsabilidade de estar ali dentro do templo. Então, fazendo assim, também eles tinham esse direito de receber os dízimos. Isto tinha passado a ser uma lei. Para quem era esta lei? A lei foi dada para Israel, para o povo de Israel. Esta lei foi constituída por Deus.
usando Moisés para pôr esta lei, que eles tinham essa responsabilidade de levar os dízimos para os levitas. Deu para compreender aí, meus irmãos? Agora vamos entender, né? Já que entendemos que as 11 tribos tinham essa responsabilidade, entendemos que era uma lei, que eles tinham como obrigação de levar esses dízimos para a tribo de Levi. Entendemos isso. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, vamos entender o que eram os dízimos. O que eram esses dízimos? Que era levado, essas 11 tribos tinha essa responsabilidade de levar esses dízimos para a tribo de Levi. O que eram esses dízimos? Esses dízimos não era dinheiro, viu, irmãos? Eu vou repetir. Irmão, irmã, esses dízimos que as 11 tribos de Israel levava para uma tribo lá no templo não era dinheiro. Isto eu te provo na Bíblia Sagrada que não era dinheiro. Eu te provo tanto no Velho Testamento e te provo também no Novo Testamento que nunca foi dinheiro. Dízimos nunca foi dinheiro. Hoje colocaram uma doutrina aí, os homens, isso é doutrina de homens, viu, irmãos? Dos 10% daquilo que você ganha, dizendo que isso seria o seu dízimo, né? Para você ser fiel, a Deus, né? Senão o devorador entra. Isso é conversa, isso é balela. Viu, meus irmãos? É momento da igreja despertar. É momento da igreja abrir os olhos e ver que esses lobos estão aí arrancando as lãs das ovelhas. Esses lobos estão arrancando as últimas lãs das ovelhas. Viu? Que nós venhamos atentar para esta palavra. Olha o que diz a Bíblia. Está escrito no livro de Malaquias, onde eles lêem muito para vocês. Malaquias 3, a partir do versículo 10 ali em diante. Vocês conhecem o texto? Presta atenção o que diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde era a casa do tesouro? Lá no templo de Salomão. Este templo hoje não existe mais. Foi destruído no ano 70. Ok? Foi destruído por Tito. Os romanos invadiram, destruíram. Se cumpriu a profecia que Jesus disse lá em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra. Isto se cumpriu lá no ano 70. Então, quando existia esse templo, eles levavam esses dízimos, que não era dinheiro. Malaquias 3, 10, ali está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Está escrito na sua Bíblia isso, irmãos. Está escrito nas nossas Bíblias. Era mantimento, não era dinheiro. Ah, irmãos, irmão Cláudio, eles levavam mantimento porque não existia dinheiro. Sempre existiu dinheiro na Bíblia, irmãos. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. José, lá no Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, vendido por dinheiro, irmãos. Abraão, quando comprou o caixão da sua esposa, foi comprado com dinheiro. Sempre existiu dinheiro, mas não era levado dinheiro para o templo. Não era dinheiro. Mas hoje colocaram essa doutrina que tem que ser dinheiro, que tem que pagar o aluguel de igreja, que tem que pagar a luz, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Irmãos, sai fora disso aí, irmãos. Você ser ofertante, você ofertar, dar uma oferta voluntária, eu concordo. Eu concordo. Você ofertar a casa de Deus, sem obrigações, sem gente usando coisas
dizendo que a caneta da bênção, usando coisas para atrair dinheiro, isso aí é conversa fiada. Agora, uma oferta voluntária precisa, irmãos, sim. Agora, colocar essa doutrina de dízimos, isso é lei, querido. Se eu colocar uma lei nas pessoas, eu estou colocando uma lei, a maldição nas costas do povo. É a Bíblia que diz. Pois bem, está escrito lá em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E vou te mostrar mais. No livro Deuteronômio, abre a sua Bíblia aí, acompanha comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 14, irmãos. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Aí na sua casa, você medita em Deuteronômio, capítulo 14, verso 22 até o versículo 29. Você vai ver, o título diz, os dízimos para o serviço do Senhor. Você vai ver aqui o que eram os dízimos. Vamos só um pouquinho aqui que já está terminando o vídeo. Diz assim a palavra, Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o produto da sua semente. Olha o que eram os dízimos. Produto da tua semente, de cada ano que se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Irmãos, os dízimos eram ovelhas, vacas. Olha aqui a Bíblia que está dizendo, mostos. Isso eram os dízimos. Não era dinheiro. E esses dízimos que era levado todo ano, não era todo mês, viu? Como os líderes dizem aí, para você levar todo mês. Inventa dizendo que é a primícia que Deus cobra de você. Não, irmãos. Está errado isso aí. Se eu entrar debaixo da lei, eu estou debaixo de maldição. Se eu começar a pagar o dízimo obrigatório, indo pelas ideias desses líderes aí que está pondo o povo debaixo de lei, estarei debaixo de maldição. Primeiro ponto, que dízimo não é dinheiro. É semente, fruto, vaca, bois. Quando eles levavam os dízimos ano em ano, eles levavam os dízimos ali, irmãos, vaca, eles faziam, por exemplo, se fosse à noite, era um jantar. Se fosse de dia, era um almoço. Eles matavam aqueles boi, aquela vaca, ovelhas, e fazia aquele banquete. Está entendendo, meus irmãos? E dízimo é lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Está escrito, irmãos, em Gálatas 3,13, lê lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Dízimo era lei. Foi dada como lei para o povo de Israel. E hoje está sendo posto para você estar debaixo de maldição. Lê lá em Gálatas 3,13 na sua casa. Está terminando o vídeo, meus irmãos. Nós temos que sair debaixo da lei. Quem vive debaixo das obras da lei, irmãos, está anulando a cruz de Cristo. Querida, querido, não anule a cruz de Cristo na tua vida. É uma pequena saudação. Eu vou estar continuando mais com vídeos a respeito do próximo vídeo, será sobre a lei. Amém? Paulo disse que para a lei ele morreu. Para a lei ele morreu, para viver para Deus. Quando eu vivo debaixo da lei, eu não vivo para Deus. Pelo contrário, irmãos, eu vivo debaixo de maldição. Mas quando eu saio da lei e começo a viver na graça de Cristo, eu vivo para Deus. Ok? Deus é contigo. Abra os olhos, leia a palavra. Não é difícil de entender. Toda palavra que falar sobre dízimo, você vai ver que é semente. Era fruto de semente, feijão, arroz e essas coisas aí, irmãos. Tá bom? Deus é contigo. Deus é contigo.